Bom dia, gente. Tudo bem? Tô gravando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre pensão alimentícia. Tanto para você, cidadão que está procurando receber a pensão alimentícia, como para os colegas advogados. Uma dica aí que pode ajudar o seu cliente a poder receber a pensão. O alimento é um dos direitos mais sagrados, né? Realmente, eu entendo que ainda muitos pais, porque tanto mulher como homem pagam pensão, né? Dependendo quem tiver com a guarda, mas também a maioria é o homem. E os homens às vezes não concordam pagar. Eu vejo alguns pais pagam 250, 300 reais de pensão e acho que é muito. Acho que a mãe faz festa com dinheiro e às vezes não ajuda em mais nada. Primeiramente falando da pensão, normalmente ela é arbitrada em porcentagem do salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje, em 1º de julho de 2020, está R$ 1.045. Normalmente o juiz estipula uma porcentagem, 20, 25, 30, 50% do salário mínimo, ou mesmo quando os genitores têm uma renda maior, e um salário mínimo, 2, meio salário mínimo, 1,5, assim vai. Então, lembrando que todo janeiro de cada ano, normalmente, há o reajuste do salário mínimo. Então, sempre a pensão é reajustada, para ela não ficar num valor ultrapassada, né? Acompanhando pelo menos a inflação, uma vez que os produtos alimentícios, vestuário, compra de material escolar acaba subindo. Então, é necessário ter sempre um reajuste. Também o que eu queria dizer é que muitas vezes os pais, né, os genitores, às vezes não concordam no reajuste. Ele fala que ficou determinado lá R$ 300, R$ 332, eu vou pagando isso, até que o juiz mande eu pagar mais. E tem um reajuste. Então você pode buscar essa diferença que o genitor não está pagando. A gente sabe que pode ser cobrada até 3 com o rito de prisão, mas você já pode, com um atrasado, atrasou, né? Se você fosse do pé da letra, atrasou um dia, você já pode executar aquela pensão, uma pensão. Muitos diziam que antigamente tinha que ter 3 pensões em atraso, não é. Uma você já pode executar. Alguns dias de vencida você já pode entrar com o rito da prisão. O que passar de 3, você vai pedir pelo rito civil, que é um pouco mais difícil. Às vezes você entra, essas diferenças, ficou 2, 3, 4, 5 anos sem o reajuste, você entra pedindo essa diferença. Aí o genitor, o devedor, né, vamos dizer isso, porque às vezes a guarda está com o pai, o pedido de alimentos é determinado ao pagamento ao pai, né, ao genitor, então para a mãe também pode ter. Eu já tive um caso de uma mãe que não pagava a pensão, defendi ela, então existe caso sim, que a guarda fica com o pai e a mãe tem que pagar a pensão de alimentos. Então, vossos nobres colegas e a população geral, eu estou executando uma pensão de 2 anos, doutor, uma diferença, 4, 5 mil reais. Só que a gente entrou na justiça, ele foi citado, foi condenado, não pagou e a gente não está encontrando bens, não encontra bens suficiente. A gente pediu bastante ajuda, que é a penhora no CPF para qualquer conta bancária, qualquer quantia, e não conseguimos encontrar nada. Pedimos o Renajude para procurar algum veículo no nome dele, ele não tem. Doutor, pedi penhora na casa dele por meio de oficial de justiça, indiquei uma televisão, indiquei algum móvel, mas o oficial de justiça falou que são bens que guarnecem a casa, não há nenhum bem de valor considerável para penhora e a juíza indeferiu. Doutor, fui no cartório ver se tinha alguma coisa, ele não tem nada. O que eu faço? Perdi a ação? Eu vou protestar ele, mas ele já tem alguns protestos no nome, a parte já é devedora. Poxa, doutor, acho que não vou conseguir receber. E você, advogado, você fala, poxa, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Aí uma dica importante para você, às vezes se o teu advogado falar isso, você fala, doutor, mas eu vi um vídeo do Dr. João Carvalho e ele me falou desse pedido que pode ser feito. Eu já tive uns 3 ou 4 pedidos deferidos e todos encontraram
saldo para receber. Mas, doutor, mas o saldo da onde? Ele não tem conta bancária. Saldo salário, o salário não pode ser penhorado. Mas tem o FGTS. O FGTS pode ser penhorado. Ele só pode ser penhorado quando se tratar de alimentos. Então, uma dívida cível de um cheque, de um contrato, eu já tentei e não consegui. Mas na dívida alimentar, ela é penhorável. Mas, doutor, onde que está isso? Onde que está na lei? É uma decisão julgado do STJ. Vocês podem anunciar esse enunciado 572 do STJ, proveniente da sexta jornada de direito civil. Esse enunciado 572 do enunciado do STJ fala: mediante ordem judicial, é admissível, para a satisfação do crédito alimentar atual, o levantamento do saldo de conta vinculada do FGTS, artigos 1695 e 1701, parágrafo único do Código Civil. Então, as contas do FGTS, o saldo, quando se tratar de verba alimentar, ela pode ser penhorada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse pedido, né? Aqui tem uma justificativa até de uma decisão minha. O magistrado colocou da seguinte forma: o direito aos alimentos é um dos mais importantes de nosso sistema, pois serve para garantir a existência digna, englobando a alimentação, vestiário, lazer, educação e etc. Como se sabe, atualmente, a única hipótese de prisão civil decorre da dívida de natureza alimentar. O artigo 5º, parágrafo 37 da Constituição Federal, descreve a prisão civil como uma das únicas. Mas quando já houve a prisão e não pagou, ou é o rito que não é a prisão, que às vezes essas diferenças de mais de 3 meses, ou pensões de mais de 3 meses, então você pede a penhora do FGTS. Contudo, embora admita a coerção pessoal, muitas vezes os alimentandos encontram dificuldades em receber o que lhes é de direito. Essa dificuldade de receber essas pensões, mesmo às vezes é condenado a 30, 60, 90 dias de prisão, ele cumpre a prisão, mas não paga. Aí, vamos dizer, em execuções um pouco maiores, quando a parte realmente não paga ou a parte não está nem aí, acaba ficando privativa de liberdade, mas não paga. Então, em algumas oportunidades, o próprio devedor resiste à boa-fé por não possuir os recursos suficientes para adimplir a pensão. Em tal contexto, uma alternativa viável seria a retirada dos valores depositados na conta ao FGTS para a satisfação do crédito. Muitos princípios poderiam ser invocados em prol dessa solução. Inicialmente, ambas as partes terão a sua dignidade reconhecida, pois o credor receberá a pensão, enquanto o devedor se livrará do risco da prisão civil. A menor onerosidade da medida é nítida. A jurisprudência do STJ orienta-se pela admissão da orientação do enunciado. Agravo regimental no RMS 34708 de São Paulo. Também fala aqui no agravo regimental no recurso 35010 São Paulo, 34440 São Paulo. Há igualmente procedentes dos tribunais estaduais sobre o tema, do TJ do Rio Grande do Sul, processo 746.10.9757. O relator Jorge Dalganol, uma decisão de 1º de dezembro de 2011. Dessa forma, a aprovação de um enunciado no sentido preposto poderá colaborar para que os operadores de todo o Brasil tomem ciência dessa orientação, que redundará, em última análise, na mais adequada proteção das pessoas. Então, mesmo no rito de prisão, às vezes você pode pedir a penhora, né, para que o genitor não seja preso. Você, antes da prisão, você pede essa penhora. Basta injúria e renajude negativo, você pede a penhora do FGTS. Enunciado 572 do STJ. Muito importante esse enunciado. Para os amigos advogados também, a sucumbência, você pode usar isso, porque a sucumbência é uma verba alimentar. Então, doutor, ganhou um processo, uma execução de 100 mil reais. Eu invoquei isso numa sucumbência minha. Eu estou com uma execução de 100 mil, 120 mil reais. O devedor, ele tem uma aposentadoria de 4 mil reais e não paga. Ele não tem nenhum bens. Ele decretou a falência da empresa que ele tinha, falência pessoal. Ele não tem conta, ele não tem nada. Ele mora de favor, não sei se ele paga aluguel ou mora de favor. E não tem nada, nossa, esse processo é de 2012, eu tentando receber, não consigo. Aí eu pensei comigo,
A sucumbência, esse processo de 100 mil reais, 120 mil reais, deu uma sucumbência de 10% para eu ter ganhado a causa. Fora os honorários contratuais com o que eu tive com o meu cliente. O meu cliente era uma ação que eu faço, que é aquela ação de risco, que eu cobro só se eu tiver êxito na ação, conseguir receber, mas tinha sucumbência. Eu não consegui receber o principal ainda, mesmo pedindo a penhora do 30% da aposentadoria dele. Ele tem uma aposentadoria de 4 mil reais, mesmo pedindo 30% ou algum valor menor, o magistrado não entendeu dessa forma. Aí eu pedi então 10% da sucumbência. A magistrada deferiu, foi expedido ofício para o INSS, está sendo descontado e depositado na conta. A magistrada pediu para que seja descontado de forma em até 30% da aposentadoria dele, até completar o valor, que eu não me lembro se era 10 ou 12 mil reais agora. Então eu vou conseguir receber pelo menos a sucumbência nesse processo. Isso ajuda muito, gente. Muitos processos que às vezes você vai pedir para arquivar e vai pegar só a certidão de dívida, então você tem a sucumbência para receber. Isso é muito importante. Então, às vezes, se você tem algum processo que já até foi arquivado, de repente você pode pedir no próprio processo, eu indicaria você estar pedindo no próprio processo para desarquivar e executar essa pensão, se a pessoa ou é aposentada ou tem conta em FGTS, porque os honorários sucumbenciais é verba alimentar. A juíza vai deferir, coloque na sua petição esse enunciado 572 do STJ. E no caso de pensão é muito importante, você também conseguirá receber os seus honorários sucumbenciais na própria execução, né, dos alimentos, e também você vai conseguir receber para o seu cliente. Esse saldo do FGTS ou o desconto da aposentadoria também servem, ambos. O FGTS, eu fiz uma que eu consegui receber, eu recebi acho que cerca de um mês atrás. O cliente foi citado, ele não se manifestou, ele estava devendo 5 anos ou 6, acho que 5 anos de diferença de pensão. Todo ano é reajustado com o salário mínimo e ele não pagava. A gente entrou executando, ele falava para minha cliente, você é besta, você vai estar perdendo tempo, eu não vou pagar isso aí, eu não tenho nada no meu nome. Ele não fez defesa. Daí a juíza pediu para mim dar prosseguimento, eu pedi o Bacenjude, não achou nada, não encontrou nenhuma conta, nenhum centavo. Eu pedi o Renajude, não achou nada, e a conta subindo, 4 mil, e a gente atualizava 4.300, 4.500. Aí eu pedi para o oficial de justiça e fazer a penhora na residência, nada. Pedi para minha cliente pesquisar em cartório se ele tinha alguma residência, nada, 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 nada. Inclusive, ele sempre falava para ela que isso aí era perda de tempo, não ia receber. Eu falei, calma. Aí eu pedi a penhora no FGTS. Eu falei assim, de repente ele tem ali R$1.000, 1.200, ela conseguindo receber alguma coisa, dá bom. A juíza determinou para que a Caixa penhorasse e depositasse na conta judicial. Vossa Excelência, tinha os R$4.400 na conta de FGTS dele. Aí essa conta veio, daí ele contratou advogado, ele juntava recibos de pensões mensais falando que tinha pago certo, ele tentou de toda forma enrolar e ele pagou para um advogado, a minha cliente falou, pagou R$1.000 para um advogado fazer a defesa. O advogado tentou de toda forma, não teve jeito, ele perdeu, a juíza deu o alvará, ela recebeu, a ação foi arquivada. Eu recebi completo o valor que devia, não foi discutido mais nada. Então, muitas vezes você pensa assim, mas ele não tem nada, às vezes eu não vou conseguir receber, não vou nem entrar na justiça. Mas tem isso, também dá para tentar usar como analogia também sobre o salário mensal da pessoa, para a própria empresa descontar esse valor devido. Desconta 30%. Tá bom, gente? É uma dica muito boa. Se tiverem dúvidas, pode mandar e-mail para mim. Meu e-mail é joãocarvalho.adv@hotmail.com. Vai ser um prazer estar respondendo. Eu gostaria que se pudesse inscrever no canal, porque eu tenho muita dica boa. Tá um pouquinho corrido por causa dessa pandemia, às vezes eu não consigo gravar muitos vídeos, mas essas dicas rápidas, elas ajudam muito, o êxito vai ser grande, aumenta o número de ações e também aumenta o financeiro para você.
Tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau.